Oi, aqui é Nina Fonseca e nesse episódio do podcast Inglês para Expatriadas eu vou conversar com a minha amiga Juliana, também expatriada. A gente se conheceu durante o mestrado em São Paulo, durante os anos de 2014 e 2015 e depois seguimos para caminhos diferentes. Eu vim para os Estados Unidos e ela foi para a Austrália. Nesse bate-papo, ela conta que começou a aprender inglês depois dos 25 anos, o que para muita gente já tá velha demais, e foi morar no exterior com o inglês básico. Essa conversa aconteceu no ano passado, foi uma live no Instagram, por isso aproveitem os melhores momentos desse bate-papo. E hoje em dia, ela já está morando na Austrália há mais de 4 anos. Além de contar a sua experiência, ela deu diversas dicas do que ela fez para melhorar, e o inglês dela já melhorou tanto que hoje ela está fazendo doutorado na Austrália. Então continue escutando esse episódio para escutar a experiência da Ju e aprender dicas de como melhorar o inglês. Você decidiu se mudar para o exterior porque, acima de tudo, queria uma vida diferente, novas experiências, oportunidades, possibilidades. Talvez você saiu do Brasil por motivos pessoais, por motivos profissionais, se mudou sozinha ou com a família, mas a verdade é que desde então a vida nunca mais foi a mesma. Eu sou Nina Fonseca, sou expatriada nos Estados Unidos e este é o podcast Inglês para Expatriadas. Aqui vamos conversar sobre as dores e as delícias de morar no exterior e, claro, vamos falar sobre o inglês, aquele vilão que está te impedindo de alcançar toda a liberdade e independência no exterior. Bora fazer as pazes com o inglês? Quantos anos você começou a estudar inglês? Onde é que você nasceu e cresceu no Brasil? Bom, sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, sou de São Paulo, capital. Na verdade, a minha trajetória com o inglês, ela não é tão longa assim, né? Na verdade, a minha escolha por estudar veio da necessidade. Então, dentro da grade escolar, entre a quinta série e o primeiro ano do colegial, eu tive aulas de inglês, mas dentro do ensino público. E o que eu me lembro daquela época é que todos os anos eram os mesmos temas. Então, não era nada que era muito atrativo para mim como aluna. Então, no quinto ano, eu ia aprender o verbo to be, eu ia aprender assim, as saudações, ia aprender o nome de objetos, de frutas, mas no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, ia ser a mesma coisa. Então, nunca foi nada que eu via a necessidade de aprender. Era sempre algo que fazia parte da minha grade curricular. Então, é muito esquisito esse relacionamento, porque eu não me lembro na minha infância ou na minha adolescência de necessitar ou de sentir falta de aprender inglês. Então, a necessidade veio na faculdade, onde você começa, principalmente para nós, né, da área da saúde, ou como fisioterapeuta, os professores usam muita evidência para nos ajudar a construir os tratamentos. E na faculdade eu já percebi que os professores tinham esse diferencial de usar um material que era de fora, um material em inglês. E eu, como aluna, sempre ficava muito para trás, porque eu não tinha o conhecimento. Então, para você ter noção, o meu TCC, e tanto meu TCC no período da pós-graduação, foi todo baseado em artigos, mas traduzidos via Google. Tudo que eu precisei, eu fui um a um e traduzi. Então, eu comecei a perceber, poxa, acho que isso pode ser um diferencial no meu currículo no futuro. Mas eu só tive o choque mesmo de falar, poxa, eu preciso aprender de qualquer jeito, quando nós fomos para o mestrado. Porque no mestrado, dentro da grade, era uma exigência que nós fizéssemos um teste de proficiência. E você lembrou, bombei 2 vezes no teste. Fiz o Channel 9 da faculdade, fiz tudo que era possível e eu não passava, eu ficava muito frustrada. E aí meu marido já estudava inglês, ele falou, olha, acho que é o momento de você começar, porque parece que essa área que você está entrando necessita um pouco mais desse conhecimento. E aí foi que eu comecei a estudar. Quantos anos? Eu já tinha 25, 26 anos.
Foi Então, só rir. Eu cantava inglês, mas não precisava de entender as músicas, porque eu sentia a música de alguma maneira. Não assistia série, ia para o cinema assistir dublado. Então, assim, só na hora mesmo do mestrado que eu precisei daquela nota para passar, porque era um dos quesitos para aprovação, foi que eu tive o estalo para começar a aprender inglês. Então, com 25 anos. Depois dos 25 então, anos. só pontuando aqui que muita gente fala, né, que mas eu já tenho mais de 25 anos, já tô velha para aprender inglês. E você só começou mesmo quando sentiu a necessidade depois dos 25 anos. Foi. E assim, foi difícil, mesmo sentindo essa necessidade, foi difícil porque eu via muita gente mais nova na minha turma. Era uma escola boa, que incentivava muito o estudo, mas mesmo assim eram poucas horas durante a semana. Então eu me senti um pouco atrás. Eu pensava, será que eu vou conseguir alcançar o pessoal? Será que eu vou conseguir aprender da maneira necessária? Então, assim, foi difícil para aquele momento, para a nota que eu precisava, mesmo sendo difícil, me salvou, assim, eu consegui tirar a nota e passar. Mas eu acho que depois que eu tirei a nota, eu abandonei. Assim, não dei continuidade, porque eu estava muito atarefada, então não tinha tanto tempo para me dedicar como era necessário. Então você estudou quando a necessidade apertou, conseguiu e Exatamente. largou. Exatamente, porque assim, eu via a necessidade, eu estudava, mas eu não tinha tanta aplicabilidade no meu dia a dia, então eu questionava a real necessidade, embora eu sabia que era importante para ler, entender materiais que eram do uso do meu dia a dia, mas eu ainda não tinha aquele apego ao idioma. Não sei se você consegue entender. Uhum. Não era uma coisa que te interessava, né? Não Não, tinha interesse em colocar isso na minha vida. Só preciso não. dessa nota e acabou. E acabou. Mas eu acho que tem uma das coisas que você falou sobre a persistência, o foco. Porque às vezes você começa sem muita intenção de aprender, ou porque você se identifica, gosta, quer entender uma música. Mas quando você tem uma rotina, quando você tem um apego com o passar do tempo, você começa a ver sentido nesse aprendizado. E eu acho que tem aplicabilidade para qualquer coisa que você vai fazer. Mesmo que você seja uma pessoa interessada em viajar, por exemplo, você vai usar isso em algum momento da sua vida, não é algo que passa desapercebido. Hoje eu tenho uma outra visão sobre estudar outro idioma. Uhum. Mas e aí, nesse momento que você estava no mestrado, conseguiu a nota, abandonou e como foi Abandonei. depois disso? Aí, o meu marido já estudava há muitos anos, ele sempre gostou, foi uma das pessoas que me incentivou. Ele fez todos os levels, né, na mesma escola em que eu estudava. Eu abandonei, ele continuou. Ele sempre teve interesse de aprender mais, até que chegou um momento em que já não tinha mais para onde evoluir no idioma. E era um interesse que ele tinha há muitos anos de fazer o intercâmbio. E nessa de você conversar, vamos fazer um intercâmbio, vamos, não vamos. Aí chegou um momento da nossa vida que nós falamos, bom, vamos nos dar a oportunidade de fazer isso agora. Eu já tinha terminado o mestrado, então queria dar aquele tempo, né? Então, assim, então tá. Mas para mim, valia mais a experiência de sair do país e viver uma coisa diferente. Para ele contava muito viver essa coisa diferente e aprender um idioma diferente, ter a vivência, né? Uhum. Que muitas vezes a gente não tem. E aí, quando acabou esse período de estudo, em 2017, nós decidimos vir para a Austrália no intercâmbio de 6 meses. Então, como eu tinha abandonado o estudo, eu cheguei aqui basicamente me sentindo assim, como se eu tivesse zero de estudo, né? Porque para você ter uma noção, eu achei que eu sabia alguma coisa da escola. E aí, quando você chega aqui, que você vai para o seu primeiro dia de aula, nós dois viemos como estudante, com visto de 6 meses, para aprender inglês. Então, quando você vai para o seu primeiro dia de aula, existe um nivelamento, né? Todos os estudantes, eles passam por uma prova, e nessa prova de conhecimentos gerais, de gramática geral, eles te dão um resultado no final e falam, ó, você vai para o intermediate, você vai para o básico. E aí, eu achei que eu sabia alguma coisa, estava muito preocupada, porque eu não queria ir para o básico. Tava tipo assim, eu não quero ir para o básico.
porque eu sou muito intermediária. Aquele É velho muito engraçado. que cabe pra tudo, não sou Sou básica. muito intermediária. Porque você via, tipo assim, você falava assim, eu vou chegar aqui, eu vou chegar no básico, né? Eu estudei no Brasil um pouco, eu sei alguma coisa. E não, eu fui pro básico, assim. Eu fui pro básico mesmo. E meu marido foi para um outro nível, para um nível mais avançado. Eu me senti um pouco derrotada, porque falei, poxa, eu achei que eu sabia alguma coisa, não sabia. E isso foi uma coisa que me desmotivou na primeira semana, porque você tá naquele environment diferente. Você não sabe o idioma. Eu achava que eu sabia ao menos o to be. Quando cheguei aqui, eu não sabia usar, não sabia aplicabilidade, porque não tinha vivência. E aí eu fui pro básico, né, no inglês. Eu falei, poxa, isso é uma derrota para mim, né? Mas eu tentei pensar positivo, que como eu, outras pessoas tinham esse mesmo problema. Não era um problema, mas estavam ali para aprender. Então eu falei, poxa, vou embarcar no mesmo barco que todo mundo, vim para aprender. E é isso aí. Só que a primeira semana eu dei uma surtada, assim, porque eu tava muito atrás de todo mundo. Porque são turmas que o pessoal tá no meio da lição, você entra no primeira semana e você vai pro meio da lição, e aí você tem que, né, correr atrás. Então, cheguei aqui, comecei no nível mais básico. As aulas, para você ter uma noção, eram de segunda a sexta, 4 horas e meia por dia. E aí entrava aluno novo, saía aluno, entrava aluno novo, saía aluno, e eu lá. Eu lá, até que a professora sentou individualmente comigo e falou, acho que você tem muito potencial, então vou te mudar de turma. Então, com 3 semanas ela me trocou de turma, e aí eu fui vendo, assim, a minha evolução de como eu estava na primeira semana para a terceira semana, comparado aos alunos que entravam nas semanas seguintes. Eu falei, poxa, eu tô aprendendo. E aí foi me dando essa vontade de aprender mais, e as coisas que eu usava em sala eu começava a aplicar na rua. Então, os professores davam um exemplo, olha, essa palavra aqui você usa dessa maneira, então você vai pedir um copo com água, é dessa maneira. Então eu já me sentia, poxa, eu vou pedir um copo com água hoje para ver se eles entendem minha pronúncia, ou para quebrar um pouco o gelo. E aí foi indo dessa maneira, a cada semana aprenderam uma coisa diferente. Os professores faziam avaliações semanais e nos trocavam de nível, mas eu fiquei nesse período de inglês durante 1 ano e meio, basicamente, 4 horas e meia por dia, de segunda a sexta. Sim, subindo, né? A cada termo, a cada semestre ou cada trimestre era um degrau a mais. E assim, uma coisa que vale a pena é que mesmo você estava na Austrália, mas uma coisa diferente é que você aprendia o inglês e você aplicava. Se Isso, você não tivesse aplicado, provavelmente você não teria visto essa mudança em relativamente pouco tempo. exatamente, porque te assusta um pouco, porque quando você vai para a escola no inglês, por isso que é importante você aplicar, você, né, se colocar nas situações em que você se sinta desconfortável e aplicar aquilo, porque não tinha jeito. Se eu quisesse trabalho, eu tinha que falar. Na primeira semana eu não saía sozinha. Meu marido ia trabalhar e eu ficava apavorada, porque eu tinha que pegar o ônibus sozinha e não me sentia segura para poder conversar com as pessoas, pedir uma informação. Se a minha internet não funcionasse, eu literalmente não saía de casa. Então, para mim, cada termo que eu passava, cada coisa que eu aprendi era uma vitória. Era pouco, né? Porque você sempre espera em 2, 3 meses estar muito melhor do que você acha que você está. Mas as vitórias diárias elas eram importantes para mim, porque eu me sentia cada vez mais livre para poder fazer as coisas com independência. E por mais que isso acontece até hoje, eu tenho as minhas incertezas se eu estou pronunciando certo, se estou fazendo uma coisa certa. Eu tenho isso como qualquer outra pessoa, mas essas vitórias diárias, essa independência que eu tenho hoje é importante para mim, por mais que tenha sido difícil todo esse período. E você acha, porque assim, você teve que estudar inglês por conta do seu visto. Se você não tivesse essa obrigação, né, de estudar pelo visto, você acha que você teria estudado inglês
enquanto tivesse aí como forma para melhorar? Eu acho que eu teria aprendido muitas coisas, mas eu acho que o estudo para mim foi importante. Entender aonde colocar certas palavras, aprender a gramática, porque chega um ponto, assim, nesse 1 ano e meio que eu fiquei estudando inglês na escola, né, o curso de inglês, você aprende a gramática. Você chega num ponto que gramaticalmente não tem onde alcançar. E a gramática, ela é muito importante para qualquer pessoa, mesmo que sejam você aprenda com o tempo, mas ela é importante para você formular frase, para você entender o que é formal, o que é informal. E aí o restante é com você. Aplicar. Então, se eu tivesse não estudado inglês, eu teria algum material, teria algum material na internet, mas acho que mesmo assim faltariam alguns pontos. Eu aprenderia mais como se diz, a forma falada ou que é usado fora da escola, os termos que não são gramaticalmente corretos, mas ainda faltaria uma coisa. Então, eu acho que nesse processo, aprender o inglês, mesmo que seja por 6 meses, 7 meses, essa base ela é muito importante e o restante depende de você se comunicar, de você treinar e de você se expor, na minha opinião. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que assim, mas eu penso o seguinte, a gramática, ela é muito importante porque ela vai te dar essa base. E no caso da Ju, ela estava, né, ela está na Austrália, ela teve a oportunidade de aplicar diretamente o que ela aprendeu com a gramática. Se você está no Brasil e você faz um curso de inglês, ou já fez um curso de inglês antes, você tem essa base. E aí, o que depende de você é o que muitas pessoas acabam não fazendo. É colocar o conhecimento que você aprendeu para aplicar, para, né, fazer a coisa. Porque chega uma hora que não depende mais da escola, depende de você. É muito penoso, assim, porque assim, quando eu comecei a estudar, eu estudei numa escola que tinha como se diz, que tinha um programa muito parecido com o programa que tem aqui, de ensino. Não era uma escola que você ficava estudando 1 hora e meia por semana e demorava anos, por exemplo, para chegar no Advanced. Então, isso foi muito bom para mim. Mas você reconhece depois de um tempo que você está na escola e você não progride mais por essa questão de já ter aprendido a base. E aí, depois de um tempo, você começa a pensar, poxa, e os professores mesmos, eles falam, se você não for, se você não se expor, se você não falar, se você não ir atrás, se você não praticar, não importa quanta gramática você tenha, você nunca vai evoluir, porque né, as regras você vai aprender, mas o que vai te dar confiança e aplicabilidade é você se expor e praticar. E assim, nas coisas mínimas, a prática não é só você sentar e, por exemplo, fazer um cronograma e estudar. A prática é você ler um livro, a prática é você assistir, mudar os seus hábitos. A prática é você tentar fazer amigos, conversar. Então, eu sei que é difícil, porque não é a nossa língua nativa, né? Ainda mais pra gente, que temos um accent muito forte, né? Nós pronunciamos todas as palavras exatamente. Então, é difícil, mas o que me dá, como se diz, o que me dá incentivo para continuar são essas conquistas diárias, porque toda vez que eu me exponho, mesmo que eu me sinta constrangida, eu falo, nossa, isso aqui deu resultado, da próxima vez eu vou usar e é step by step. E é isso que eu falo aqui no perfil, que é praticar inglês todo dia, não é estudar. Não é sentar e estudar gramática, é colocar o que você aprendeu, pegar a teoria e colocar na prática, nas pequenas coisas. E mesmo que você não more em um país que fale inglês, que você tem essas pessoas para falar, você pode trazer isso para o seu dia. Como a gente falou, é ler, é ouvir, é assistir alguma coisa, é conscientemente colocar isso no seu dia para praticar. Exatamente. Eu acho que faz toda a diferença. Eu tive que me policiar, né? Porque eu tenho família, meus amigos estão no Brasil, eu uso muito WhatsApp, eu falo em português, tenho amigos aqui que são brasileiros, né?
não tem como você fugir de toda a influência externa, mas as coisas que eu posso fazer, então, eu vou ao supermercado, eu faço a lista, por exemplo, vou fazer a lista em inglês, entendeu? Todas as configurações do meu celular, meu computador estão em inglês. Tento assistir. Não são muito... Alguns brasileiros vão concordar comigo, os programas de TV australianos não são tão atrativos, mas eu escolho um programa, sei lá. Eu gosto de assistir programa que tem, sei lá, uns bafões com casais. Aí eu coloco nesse programa e assisto. Talvez o telejornal não seja atrativo para mim, então eu vou escolhendo programações que eu goste, tento não ouvir tantas coisas em português, adaptei todas as configurações de telefone, tento escrever o máximo em inglês, embora o português seja muito presente para mim ainda, mas acho que esses pequenos hábitos fazem a diferença também. Pois é, isso aí é extremamente importante, mais uma vez, mesmo que você esteja em um país que fala inglês. Ela falou lista de compra. Por que não faz a lista de compra em inglês? Exatamente. E lista de compra são palavras, né? São itens, não é nenhuma frase. Se você faz a sua lista de compra, traduz, né? Vai no dicionário, escreve em inglês. Vai demorar o quê? 10, 15 minutos a mais do seu dia? É uma prática consciente. Sim. E como você falou, o que é que eu gosto de assistir? Eu vou assistir o que eu gosto. Gosto de assistir programa de fofoca. Tem uma colega que comentou aqui nos comentários, a Ana, ela falou, é o Married at First Sight, que é um programa, tipo, de casais e tal. É um programa que eu me interesso, então, assim, é mais fácil para mim do que forçar uma coisa que não vai ser proveitoso para mim, não vai me trazer prazer. Então, ao tempo que eu faço uma coisa de lazer, que eu curto, eu tento automaticamente absorver o máximo de informações possíveis. Essa é a chave, é colocar coisas, né, que você gosta, que você vai estar praticando e não vai estar nem consciente. É um tempo que, se você maratona uma série dessa com 10, 11 episódios, que você vai fazer? Olha o tempo que você passou praticando e não vai perguntar, nossa, quantas horas por dia eu preciso praticar inglês? Se você estiver gostando, você não vai contar. Exato. Se você não conta, porque vai entrar de alguma maneira no seu dia a dia, vai ser prazeroso. E assim, para mim, isso funcionou. Uma pessoa que começou, sei lá, com 25 anos a aprender inglês, achou que estava muito para trás. E hoje, assim, eu me sinto feliz aonde eu cheguei. Eu sei que ainda tem muito mais, tem muita coisa para aprender. Todo dia eu ouço uma palavra diferente. E às vezes meu marido dá muita risada, porque eu tô assistindo TV e aí alguém fala uma palavra. E às vezes eu não tenho muita segurança com uma pronúncia. Aí eu fico falando a palavra baixinho. Aí ele falou, você tá resmungando a palavra? Eu falei, para poder aprender essa palavra. Porque eu não tenho o hábito de sair anotando tudo. Então eu fico, quando eu ouço, assim que eu ouço a palavra, eu repito ela para mim algumas vezes. E aí toda vez que aparece aquela palavra de novo, eu já consigo reconhecer e falar, essa aqui é a pronúncia. Porque eu já tentei caderninho, assim, sair anotando todas as palavras que eu via na rua. Mas no final das contas, eram palavras muito difíceis, palavras que eram fora do meu vocabulário. E no final do dia eu tinha uma lista gigante de palavras que eu não ia usar. Então, tento fazer isso. Cada um tem que descobrir o que funciona para você. Para você funciona ficar repetindo, repetindo. Eu gosto muito de escrever, porque daqui a pouco, depois de alguns dias, eu vou achar esse papel, eu vou achar esse caderno e vou falar, nossa, essa palavra. Pode ser às vezes que eu falei, nunca usei de novo, mas em outras situações eu falo, agora ela já faz parte do meu dia. Sim. Então veja realmente o que funciona para você. O It's John comentou aqui, assim como tem pessoas que aprendem muito assistindo Friends ou séries que prendem a pessoa. Exatamente, você tem que escolher o que você gosta. Seja um reality show, seja, né, um seriado de comédia, o que for. Você tem que escolher, né, o que funciona para você. Sim. Hello, Thiago. Mas e como tá o seu inglês hoje? Quanto tempo você já tá aí? Eu tô aqui há uns 3 anos. 3 anos e 4 meses. Assim, a gente sempre se cobra, né? Se você falar pra mim, você acha que você pode melhorar? Com certeza. Porque, né, eu já tive professores aqui
que me disseram para a turma que estavam há 20 anos estudando idioma e todas as vezes aprendiam uma palavra nova. Então, isso me ajudou um pouco a não ficar frustrada, esperando que eu fosse aprender tudo muito rápido, quanto, na verdade, tudo tem seu tempo. E os meus professores continuam aprendendo, né? Quem dirá eu. Então, hoje eu estou feliz com o meu inglês, eu posso dizer que eu consigo ter uma fluência, mas me falta muita coisa de vocabulário ainda, porque depende muito do que você vai fazer. Vamos supor, se você trabalha num ambiente X, você tem o inglês básico para se comunicar, para direcionar uma conversa, para fazer qualquer coisa. Mas se você entrar naquele ambiente específico, você vai aprender palavras novas. Então, eu estou nesse processo de redescobrimento todos os dias, de palavras novas, de vocabulário novo, mas hoje eu me sinto feliz. Eu acho que eu alcancei uma fluência para ter independência, como eu falei, para me comunicar, para fazer as minhas coisas e correr atrás delas. E o restante eu acho que vai vir com o tempo. E teve algum momento que você sentiu assim, que as coisas começaram a mudar? No sentido de que, aprendi isso, vou aplicar, aprendi isso, vou aplicar. Quando você sentiu, nossa, agora eu tô independente. Teve algum clique assim, teve algum momento mais decisivo? Tiveram vários momentos assim, mas eu acho que um dos primeiros foi fazer uma entrevista de trabalho, que foi o mais assim, né? A primeira grande experiência, porque você começa a trabalhar aqui, você tem muita indicação dos seus amigos, colegas de turma, né? Então você meio que entra de uma certa maneira num trabalho, às vezes estão precisando muito de alguém para trabalhar e você passa, não faz entrevista, não faz nada. Mas para o trabalho que eu tenho hoje, eu tive que fazer entrevista, a indicação de uma amiga minha, e aí eu tive que me preparar e eu estava me colocando muito assim para baixo. Poxa, eu não sei falar essa palavra. Poxa, eu não sei me descrever como pessoa, né? Aquelas perguntas de praxe. E quando eu fiz a entrevista e passei por ela, eu falei, nossa, isso, né? Deu aquele clique. E depois, as experiências do dia a dia, mas assim, eu vi também que estava dando resultado quando eu entendi aquelas músicas que eu amava quando eu era adolescente e descobri que as letras eram horríveis. Aí eu falava assim... Eu falo, olha, vale a pena saber o que está escrito na t-shirt lá para não passar vergonha. Então, as minhas descobertas são muito no dia a dia, sabe? E também coisas com a escola, porque eu tive que sair do inglês e aí você vai para um outro ambiente de turma, com outras pessoas. Então, você vai para um ambiente mais acadêmico, digamos assim, e você precisa se expor, né? Fazer as reuniões, como a Ana falou, fazer apresentações. E aí você falando, poxa, tô melhorando, tô melhorando. Então isso vai te dando mais um combustível para você continuar. Então acho que eu sempre tenho esses momentos de ter aquele clique e falar, poxa, eu melhorei bastante. Então vou continuar, que eu acho que eu tô no caminho certo. É muito bom você apreciar essas pequenas vitórias, né? Então foi uma coisinha que você entendeu, uma coisa que você falou com a pronúncia correta. Então, todas essas conquistas do dia a dia, você valorizar. Tiveram vários momentos de frustrações, assim, né? Quando você tá passando, principalmente para mim, para alguns colegas, né? Porque alguns de nós, a gente acaba tendo que fazer os exames de proficiência. Para quem quer validar a profissão aqui, para quem quer entrar, talvez, num curso de ensino superior, e todos nós precisamos passar por esse, né? Por esse processo de provar que você fala, que você entende, que você escreve bem. E eu passei por um processo um dos cursos que eu fiz era uma preparação para esse tipo de prova. E teve várias vezes que eu saí da sala, assim, destruída, assim, chorando literalmente. Ai, eu não entendo, eu não sei escrever, né? Assim, é minha experiência, eu chorei, bem frustrada. Mas depois que você passa por isso, você vê que aprendizado te dá mais incentivo a continuar. Mesmo depois de anos morando fora, falar inglês ainda te dá receio? Sim, sim. Porque é aquilo que eu falei. Você não é nativo, né? E você se expõe em muitas situações no dia a dia com pessoas que você não conhece. E também, assim, particularmente,
quando eu vim para cá, a base do inglês que eu tinha era do inglês americano. Então, uma vez, até engraçado, uma vez eu estava trabalhando e uma mulher falou para mim: nossa, você fala igual o Donald Trump, por causa do inglês. Foi muito engraçado. Porque tem isso, né? Então, como eles têm esse accent bem particular, então você tem esse receio de não ser entendida, porque a base dos brasileiros, na maioria das vezes, é o inglês americano. Então, tem essa insegurança, eu ainda tenho, mas eu penso assim, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso me expor. E uma coisa assim que eu acho muito legal aqui é que eu nunca fui repreendida por nenhum australiano e por nenhum colega aqui, mesmo de outro país, dizendo, ah, você tá falando errado. Todas as vezes que alguma coisa veio para mim, veio de maneira construtiva. Olha, não é, por exemplo, receipt, não é recipe, porque tem essas coisas. Então, tudo veio sempre de uma maneira muito positiva. Então, acho que isso, o povo australiano, assim, de um certo modo, eles não têm esse preconceito pelo país ser um país multicultural. Nós temos essa resistência ainda por estarmos aprendendo. Mas da parte deles eu nunca tive nenhuma reprovação. Mas sim, ainda tenho receio. Acho que vai demorar uns anos ainda, talvez, para não ter. Você sente que tem algumas situações que você tem mais receio ou não? Então, por exemplo, se você está num curso, se está numa aula de inglês, você fica mais confortável, mas numa faculdade... As situações com faculdade, na minha opinião, assim, foram as situações que me colocaram mais em estresse. Principalmente o ambiente acadêmico, principalmente, e é muito complicado, porque imagina, no meu caso, né? Eu sou fisioterapeuta, eu me encontro com outros fisioterapeutas, eu tenho conhecimento, mas muitas vezes você expressar te deixa um pouco, né, introvertido. Então, essas situações, assim, para mim, que acho que são mais complicadas, são esses ambientes, assim, onde você não tem o domínio da língua e você precisa ser muito técnico. Acho que essas são as circunstâncias que me deixam um pouco mais nervosa. Muito bem. Gil, muito obrigada pela sua participação. Eu ainda tenho mais uma pergunta. E a minha última pergunta para você é, para pensa assim, quem está no Brasil e está nesse momento que não sabe como faz para melhorar o inglês, ou até mesmo quem mora em um país que fala inglês, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos, qualquer outro país, e tem um nível básico, não sabe como é que pode se comunicar, interagir mais com as pessoas. Que conselho você dá? O que é que você faria? Olha, assim, uma coisa que funcionou para mim, mesmo aqui no começo, era conversar, ter um amigo que tivesse interesse em conversar inglês, em aprender inglês, e essas pessoas trocarem mensagens, se comprometer de uma ajudar a outra no ensino e, assim, tentarem ao máximo possível trocarem mensagens em inglês e tirar dúvidas em inglês. Às vezes é difícil você conseguir dessa maneira com muitas pessoas, mas aí você tem um amigo que está no mesmo barco que você, está querendo aprender, está querendo usar palavras e tudo mais. Talvez essa seja uma das estratégias assim que eu aconselho e que no início me ajudou bastante. A disciplina, eu acho que é muito importante, mas trazer o inglês para mais perto de você. Assim. Eu sei que tem para quem estuda ou quem quer aprender um pouco mais, mas usar essas atividades prazerosas que eu falei. Pega uma música, traduz a música, tem vários exercícios que você tem disponibilizado, que são muito legais para treinar em listening. Então, vai lá, entra na internet, pega a letra da música, traduz, né? Ouve aquela música em períodos do dia, tenta fazer como se fosse um ditado com os gaps e tenta preencher com as palavras. Hoje em dia tem muito aplicativo também que você pode treinar o listening ou som da palavra, né? Fazer uns ditados, assistir série, que é o que me ajuda muito, assistir série, tentar... vou no cinema, não vai assistir o dublado, vai assistir legendado, ou tá assistindo TV, tenta colocar, né, a legenda em inglês, ou assistir em inglês com a legenda em dublado. Eu acho que é como a gente falou, é tentar pelo menos em uma atividade do seu dia colocar algo para que você
faça. E também, uma coisa que eu sentia muita pressão no começo, é que eu sempre achava que eu ia conseguir, o meu ápice do aprendizado seria ler um livro em inglês. O dia que eu terminasse de ler um livro em inglês, eu teria aprendido tudo. E com o passar do tempo eu descobri que não, que existem livros que, vamos supor, se você está no nível básico ou nível intermediário, existem editoras que têm livros específicos para cada nível de inglês. Então, para quem quer melhorar a leitura, você é um básico, procura essas editoras, procura um livro que esteja com essa classificação básica, intermediária, porque vai te dar uma certa satisfação abrir um livro, ler, né, treinar a leitura e não ficar perdida fazendo anotação em cada uma das palavras, porque existem palavras que você não vai usar ainda, que não é o seu nível. Então, acho que são essas pequenas coisas que fazem diferença. Acho que você não pode tentar abraçar o mundo, porque é muita coisa, mas você também não pode ignorar e tirar isso do seu dia a dia. Exatamente, perfeito, perfeito mesmo. E assim, é uma coisa que tem que partir de cada um. É um compromisso seu com você mesmo. Eu quero Exatamente. isso. O que eu vou fazer? Você precisa de um plano, pelo menos. Hoje vai ser uma música, amanhã vai ser um filme, no outro dia. É um plano que você precisa criar com você mesmo. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você pode ter um excelente professor, um excelente tutor, mas ele vai te dar as ferramentas e se você não saber usar as ferramentas, você não vai ter o produto final. Então, é muito do comprometimento. Eu sei que vão ter momentos que vai ser completamente desanimador. Mas eu acho que hoje em dia, mesmo sem ter condições de frequentar uma escola, tem tanta ferramenta disponível, né, que não tinha anos atrás. Então, gente, eu aprendi com 25. Por favor, vocês novinhos, né, com certeza vão pegar aí de uma maneira bem eficiente. Pois é, então assim, coloque a responsabilidade em você mesmo. Não é um curso que você vai comprar, não é um aplicativo, não é alguma dica, né, que a gente passa, mas você tem que pegar a dica e fazer. Não é só anotar aí, vou fazer. Pegar e aplicar. Parece até repetitivo, falar, tem que treinar, mas é o treino, não tem jeito. Não tem jeito. Pois é, muito, muito obrigada pelos Imagina, foi um prazer, amiga. Pelos conselhos. Espero ter ajudado. Ajudou completamente. E assim, você estava me falando, minha história é diferente. Eu tô preocupada. Mas tem tanta gente que já é mais velha, inclusive mais velha do que os 25 anos, e ainda tá no... Tô muito velha para começar a aprender inglês. E assim... Sim, eu falo muito. Tem que... Hoje você pensa, todo mundo vai ficar 5 anos mais velho, né? Todo mundo vai ficar 10 anos mais velho. Como que eu quero que meu inglês esteja quando eu tiver 5 anos mais velha? Só depende de você começar hoje e se dedicar. Exatamente. Eu acho que, assim, tendo vontade de aprender, eu acho que não tem idade. Eu impus isso para mim algumas vezes, achei que, não, eu tô muito velha para aprender, não entra mais. Mas depende muito de você. Se você estiver comprometido, não tem idade, não tem tempo, o que você precisa ter é motivação para continuar. Porque hoje, assim, com a experiência, não é só porque eu estou aqui, com o que eu vejo hoje, com as experiências que eu tive, né? E as coisas que eu consigo fazer hoje, eu penso, poxa, eu poderia ter começado antes, né? Comecei agora, não tem problema nenhum, mas se você começa antes, acho que você estende mais o seu vocabulário, né? Você tem mais oportunidade de utilizar isso em todos os sentidos, como pessoa, pessoalmente ou profissionalmente. Então, acho que isso abre um leque assim, imenso de conhecimento, na minha opinião. O Thiago tá falando aqui, a melhor hora para começar a aprender inglês foi há 10 anos atrás. A segunda melhor hora é agora. Pois é. Exatamente. Sempre vai ter amanhã. Então, se você deixar para amanhã, já vai se tornar 10 anos atrás. E sobre a motivação, tem uma frase, eu acho que o autor que fala essa frase é John Maxwell. E assim, a motivação, ela te faz começar. E o hábito te faz continuar. Então, todo mundo fica nesse valor. Eu vou começar. Academia segunda, estudar inglês no próximo semestre. Acabei de voltar de uma viagem, na próxima viagem eu vou estar melhor. Então, você tá com esse fogo, com essa motivação. Mas depois vai passar,
Se você não colocar o hábito, a rotina vai continuar, tá? Então, a motivação é aquela necessidade que você tem, por que você quer. Mas tem que ter um plano até que isso se torne um hábito para você. E aí você não vai mais precisar pensar, já vai ser um inglês automático, exatamente. E o bate-papo com a Ju termina por aqui. Como eu falei no começo, essa foi a gravação de uma live que a gente fez em 2020. Então, a partir de agora, é aquele momento que a gente começa a dar uma olhada nos comentários, responder perguntas. Então, achei que não seria tão interessante compartilhar para o podcast. Então, agradeço demais a participação e disponibilidade da Ju quando a gente fez a live no ano passado, a autorização dela em me permitir compartilhar esse podcast esse ano. E espero que a experiência dela tenha inspirado e as dicas também tenham ajudado você que está nessa mesma situação, precisando melhorar o seu inglês, né, já estando no exterior. Se você quiser participar de um podcast aqui comigo, se você quiser compartilhar a sua história, me manda mensagem no Instagram e a gente combina. Te vejo no próximo episódio. Muito obrigada por escutar o podcast Inglês para Expatriadas. Eu sou Nina Fonseca e se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar no Instagram, nos stories. Conta qual foi o seu momento favorito, qual foi o seu maior aprendizado e marca a gente, @Inglês para Expatriadas. Se você quiser saber como funciona o meu programa de English Coaching, é só dar uma olhada aqui na descrição do episódio, vão ter todas as informações para você. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no Instagram, @Inglês para Expatriadas. I'll see you in the next episode.